Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou da Orquidária Imperial e hoje nós vamos falar sobre as 3 regras de ouro no cultivo de orquídeas. As 3 regras que você não pode deixar de saber para cultivar bem as suas orquídeas. Tá cansado de escutar por aí que cultivar orquídeas é bom, é fácil, mas você continua errando? Então vem conosco, acompanhe esse vídeo e você vai ficar craque. Antes de começar o conteúdo do vídeo propriamente dito, fica a dica. Tem acompanhado os nossos vídeos? Tem gostado dos temas que temos abordado? Então não deixe de se inscrever no canal. Em algum lugar ao redor desse vídeo tem um botãozinho subscrever-se. Clique nele, se inscreva no canal. E tão importante quanto se inscrever no canal é clicar nesse sininho que tem ao lado do subscrever-se. Esse sininho ativa as notificações para você. Ou seja, sempre que nós publicarmos um novo conteúdo, você é avisado diretamente em sua tela de mensagens. Então, assine o canal e ative as notificações. Vamos então às nossas 3 regras de ouro. A primeira delas diz respeito à claridade em que a planta deve ser submetida. A maioria das orquídeas, elas apreciam luz indireta. Embora existam orquídeas que devem sim ser cultivadas ao sol pleno, como por exemplo a Rhinanthera coccinea, alguns cirtopódios e assim sucessivamente, a maioria das orquídeas não aprecia exposição direta ao sol. Então nós devemos observar isso e abrigar as nossas plantas de acordo com a luminosidade que elas preferem. Há orquídeas que preferem, existem orquídeas que preferem maior incidência de sol, maior incidência de luminosidade e orquídeas que preferem menor incidência de luminosidade. Com o tempo você vai aprender quais são os gêneros, quais são as espécies que curtem mais ou menos exposição solar, mais ou menos exposição à luz. Mas nesse primeiro momento você deve entender que a maioria das orquídeas não tolera a exposição direta ao sol. E é exatamente por isso que a maioria dos ambientes de cultivo contam com telas de proteção. Telas de proteção como, por exemplo, Sombrite, aquelas telas de sombreamento, né? A Sombrite, na verdade, é uma marca. As telas são telas de sombreamento que possuem diversos índices de sombreamento diferentes. Em geral, nós falamos, uma tela de sombreamento de 50%, de 70%, de 80%. Esse número corresponde sempre à retenção da tela, ok? Ou seja, se você fala que é uma tela de 70%, ela retém 70% de luminosidade e permite a passagem de 30% de luminosidade. Se você fala que é uma tela de 80%, ela retém 80% e deixa passar 20%. Então, quanto maior o número, maior o sombreamento dentro do seu ambiente de cultivo, ok? Então, por exemplo, para o gênero Cattleyas. Cattleyas, dependendo da localidade em que você está, você vai cultivar suas plantas sobre um sombrite que vai de 50% a 70% aproximadamente. Phalaenopsis é um outro gênero de orquídea. Ele é cultivado, ele gosta de um pouquinho mais de sombra. Então você vai cultivar ela com sombrites de 70% a 80% aproximadamente. Mais uma vez, isso depende do local em que você se encontra, depende inclusive da época do ano. É importante destacar que a gente está usando como referência as telas de sombreamento, mas o teu objetivo aqui é a observação da natureza. Você pode cultivar orquídeas, por exemplo, embaixo das árvores, né? Como embaixo das árvores, embaixo de telhados, sacadas, varandas. Então a sua observação é sempre a melhor luminosidade ou melhor sombreamento para cada gênero ou mesmo para cada espécie. Então, se nós estivéssemos falando em árvore, um bom sombreamento para as Cattleyas seria, por exemplo, o sombreamento dos cítricos, né? As laranjeiras, as pitangueiras, limoeiros. Essa é uma boa luminosidade. Pensa naquela luminosidade que você obtém embaixo de um pé de jabuticaba, por exemplo. Então, essa é a luminosidade boa, em geral, boa para o cultivo de Cattleyas. Já o cultivo de Phalaenopsis, você se aproximaria um pouquinho mais do sombreamento que você tem na maioria das mangueiras. Então, um sombreamento um pouquinho mais fechado. Ela fica um pouquinho mais protegida do sol. Rodrigo, se eu pegar um Phalaenopsis e errar e colocar ela num sombreamento de Cattleya, isso vai me trazer algum problema? Em geral, ela pode provocar queimadura das folhas. Então, sempre que você submete uma planta que gosta de um pouco mais de sombreamento a um ambiente mais claro ou mesmo a exposição direta ao sol, você pode provocar danos graves às suas folhas. Você pode provocar queimadura nas folhas das orquídeas, ok?
Isso não depende nem de muito tempo não, tá? Às vezes no próprio transporte de um lugar para o outro, por poucos minutos, você acaba expondo a sua orquídea ao sol pleno, a uma luminosidade superior ao que ela deseja, e isso pode sim provocar queimaduras severas nas folhas, e aí não tem recuperação para aquela folha, é uma marca, está feito, está gravado na planta, ok? E, por outro lado, se você submete ela a um sombreamento maior do que o esperado para aquela espécie, o que acontece? A planta vai crescer bem, vai ficar bem verdinha, mas ela não vai florir. Ela não volta a florir. É aquela história, a gente costuma brincar de sombra e água fresca, eu vou trabalhar para quê? Então, por isso que a luminosidade tem que ser muito bem observada, e isso em geral por gênero. Rodrigo, mas está complicando demais, eu estou começando a cultivar orquídeas agora. Eu queria uma solução um pouco mais simples. O que eu devo fazer? Você pode buscar primeiro os ambientes de cultivos entre 50% e 70% de luminosidade, ou mesmo a varanda da sua casa, a área de serviço da sua casa, ou mesmo ambientes internos, né, como sala, quarto, proximidades com janela. E a partir dali, a partir dessa observação, você vai começar a dosar, a aprender o que cada gênero, o que cada espécie gosta. Já começa evitando o grande erro, que é expor ela diretamente ao sol, ok? Então, a partir de um sombreamento médio, você vai começar a observar qual é o comportamento da planta. A folha está ficando um verde um pouco mais amarelado, está aparecendo uma mancha preta característica de queimadura, então eu estou expondo ela muito à luminosidade. A folha está ficando com verde muito escuro, já tem algum tempo que minha planta não está florindo. Lembrando que a maioria das orquídeas floresce uma vez por ano, né? Então você já desconfia que você pode estar com um excesso de luminosidade. E começa a buscar informação nos orquidários, referência de mercado, nas nossas páginas. Nos acione pelo WhatsApp, nós temos um WhatsApp para tirar dúvidas realmente, para entrar em contato com os nossos clientes, os nossos amigos, ajudá-los no que for possível e necessário. Nosso WhatsApp é 21 99709 9705. Na nossa página também tem muita informação com relação, inclusive, à luminosidade das plantas. Então, querendo e podendo, acesse o nosso site www.orquidarioimperial.com e endereça suas dúvidas aqui pelo nosso canal no YouTube. A gente está aqui sempre produzindo vídeos a partir de sugestões, a partir de consulta dos nossos amigos aqui no canal. Esse vídeo que vocês estão vendo, ou pelo menos esse trechinho que vocês estão vendo agora, é inclusive uma sugestão da Karina, de São Lourenço do Oeste, lá de Santa Catarina. Ela endereçou perguntas relacionadas ao sombreamento dos ambientes de cultivo. O caso dela é um pouquinho mais específico com relação à Wanda, mas fica aí a dica, tá, Karina? Te agradeço pela mensagem, e as dicas com relação ao ambiente de cultivo não fogem muito disso que eu acabei de falar, não. Aos pouquinhos a gente vai mostrando em outros vídeos os ambientes de cultivo, como construí-los, como projetá-los, manutenção, a escolha dos melhores materiais e assim sucessivamente. Vamos para a segunda dica de ouro. Vamos lá, vamos na segunda regra de ouro. O vídeo está ficando um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas acaba fazendo parte. A gente vai falando de um tema que puxa o outro e assim sucessivamente. Mas a segunda regra de ouro diz pra gente que as orquídeas devem ser expostas, devem ser cultivadas em ambientes bem ventilados. Mas boa ventilação não significa vento constante. Esse vento que vocês estão observando aqui pelo meu sininho dos ventos aqui atrás, ó, ele não é um vento interessante, uma ventilação interessante para suas orquídeas. A maioria das orquídeas desidrata muito facilmente quando submetida ao vento. Por isso que na natureza, dificilmente elas estão em ambientes totalmente abertos, totalmente desprotegidos. Existem orquídeas que vivem assim, mas a maioria delas estão nas matas, estão protegidas pela copa das árvores, o sombreamento. Estão protegidas pela barreira natural que existe ao redor da floresta, né? Então que quebra aí bastante essa ventilação. Então, ambiente bem ventilado é interessante. Evita ou reduz a propagação de fungos e bactérias, evita o excesso de umidade. Já viu aquela casa que passa muito tempo fechada e aí quando você abre você sente aquele cheiro de mofo, aquele cheiro de umidade, e aí a tua primeira atitude qual é? É aumentar a ventilação. Então, quando a gente aumenta a ventilação, a gente reduz a umidade ambiente.
Então, por isso que a maioria das orquídeas acaba não curtindo correntes de vento intensas. Tá? E aí você vai falar, Rodrigo, peraí, bem ventilado, mas sem corrente de vento intensa? Me dá uma outra referência. A melhor referência que tem é, aquele vento que te incomoda também vai incomodar a orquídea. Então, se você tem excesso de vento, se preocupe, que às vezes não adianta você aumentar o volume de rega. Às vezes você tem realmente que criar a barreira para aquele vento excessivo. É por isso que a maioria das estufas de orquidários comerciais e mesmo de amadores possuem fechamento lateral. Com esse fechamento lateral você evita o sol diagonal, né, quando ele passa ali de meio-dia e ele começa a inclinar, ou antes mesmo de meio-dia, você evita esse sol, essa entrada do sol na diagonal, uma vez que você tem um fechamento lateral com a tela de sombreamento até o fim, e você quebra também a incidência mais forte do vento, além de reduzir pragas e doenças dentro do teu orquidário, tá? Mas nem todo mundo que está vendo esse vídeo possui orquidário ou gostaria de cultivar suas plantas em orquidário. Então, para você que quer cultivar suas plantas em árvore, que quer cultivar suas plantas em varanda, em área de serviço ou em outros ambientes, tenha em mente que você precisa buscar um cantinho, buscar um local na tua área de cultivo que você não tenha uma incidência de vento tão forte e tão constante como essa que a gente está observando aqui no Sininho dos Ventos, tá? Hoje está um dia agradável, bastante luminosidade, o vento está bem fresquinho, mas ter este comportamento, ter este ambiente, eventualmente no cultivo das orquídeas, tudo bem. Constante significa problema. Eu acho que depois que eu falei do excesso de vento, que o excesso de vento não combina com o cultivo das orquídeas, os deuses do vento resolveram aí se rebelar, porque não para de ventar. O microfone tem bastante ruído, lá atrás o nosso Sininho dos Ventos lá continua bastante agitado, distraindo um pouquinho a gente, mas faz parte. Vamos seguir aqui com a nossa terceira regra de ouro, né? A terceira regra de ouro, com toda certeza, ela é a terceira aqui na nossa explicação, mas ela é a primeira pergunta mais executada em exposições. A primeira pergunta que o pessoal mais executa em exposição é: quantas vezes por semana eu devo regar minha orquídea? Nós já produzimos um vídeo com relação a esse tema. Eu vou deixar aqui no nosso vídeo, ou mesmo na descrição, o link para ele, mas se você procurar no nosso canal você vai achar. Mas eu vou repetir parte das informações que constam lá no vídeo aqui, nessas 3 regras de ouro. Então a terceira é: não se prenda à quantidade de vezes que você deve regar a sua orquídea por semana. O que você deve observar é se o substrato, calma, esse nome não é absolutamente nenhum alienígena. O substrato significa o material que é utilizado para plantar a sua orquídea. Em geral, você pode utilizar a antiga fibra de xaxim, fibra de coco, pode usar casca de pinos, carvão, macadâmia, esfagno e uma série de outros materiais. Todos esses materiais nós denominamos substrato, ok? Então, o que você precisa observar é se o substrato, ou seja, o material que você utilizou para plantar a sua orquídea, que você utilizou ou que você adquiriu com a sua orquídea plantada, se ele está seco ou não. Você só vai molhar o seu vaso de orquídea se ele estiver efetivamente seco, o vaso estiver efetivamente seco. E aí, como você faz para identificar se o vaso está seco ou não? Da mesma forma que você faz com a roupa no varal. Você toca, você observa o peso, o aspecto visual do substrato. Todos esses elementos vão dizer se a sua planta está seca, se o seu vaso está seco ou se ele está molhado. É óbvio que assim como a roupa no varal, com o tempo você vai perceber muito facilmente também se o vaso está seco ou se o vaso está molhado. E aí está o momento da decisão, se você deve ou não molhar a sua orquídea. Então, terceira regra de ouro: só molhe as suas orquídeas quando o vaso, caso elas estejam em vaso, estiver efetivamente seco. Assim como a roupa no varal, não dá para dizer quanto tempo vai levar para secar. Isso depende do clima, depende do seu espaço, depende da circulação de vento, depende da intensidade do calor, do nível de luminosidade que elas estão expostas. Então, como regra, você deve observar se o substrato, se o vaso está seco ou não. Por isso, você deve evitar sempre o pratinho de água embaixo do vaso, senão ele não vai permitir nunca que o vaso seque completamente. E isso vai interferir também no apodrecimento de raízes, caso ele tenha pratinho e acúmulo de água ali. Mas isso é matéria para outro vídeo. Revisando,
As 3 regras de ouro. Claridade, sem sol direto, para a maioria das orquídeas. Segunda regra de ouro. Boa ventilação, evitando o vento constante, o vento mais agressivo, aquele vento que vai drenar toda a umidade do ambiente. E terceira regra de ouro, só molhar as suas orquídeas quando elas estiverem efetivamente secas. Meus amigos, meu nome é Rodrigo Aragão. Adorei passar essas experiências, trocar essa ideia aqui com vocês, responder a pergunta dos nossos ouvintes, né, dos assinantes do nosso canal. E contem sempre conosco. Sempre que puderem e precisarem, acessem nosso site e nos acionem pelo WhatsApp. Nos dê um tempinho, nós respondemos a todos. Nem sempre é imediato. Mas deixa lá sua mensagem que a gente vai responder a sua pergunta. Vamos produzir um vídeo com as suas dúvidas, ok? Uma ótima semana a todos.